Olá, boa noite, queridos amigos, espero que todos estejam bem. Mais uma vez, estamos aqui muito felizes para o estudo do Evangelho de Jesus. Então, antes de nós começarmos, eu convido a todos para que possamos nos recolher numa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo as bênçãos da espiritualidade, de toda a equipe que nos protege, que nos ampara, pedindo a proteção dos nossos mentores, pedindo a João de Deus, o mentor da nossa casa, a proteção e a inspiração, e que possamos ter um entendimento claro, um entendimento direto, um entendimento correto da lição que abordaremos na noite de hoje. Que Jesus esteja conosco, que os mentores nos amparem, nos sustentem e que assim seja, graças a Deus. Na noite de hoje, eu vou falar sobre a parábola dos talentos. Essa parábola, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 30. E vocês também podem encontrá-la no Evangelho de Lucas, com o nome de Parábola das Minas. Está em Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. Então eu vou ler rapidamente e depois nós conversaremos sobre isso. Então a parábola diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para certo país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. E chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não plantastes. E atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não plantei? Devias então ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a tudo que tem
dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Essa parábola, ela é muito rica, a começar pelo talento, porque na época de Jesus, um talento era um valor altíssimo, era um valor monetário e era muito dinheiro, era muita quantidade na época de Jesus. Então, aquele que recebeu 5 talentos, de acordo com o texto, era o mais capacitado, porque os talentos foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada servo. Então, o que recebeu 5 era o mais capaz. E o que recebeu 1 era aquele que o Senhor julgava menos capaz. O que recebeu 5 multiplicou. O que recebeu 2 multiplicou. E o que recebeu 1 enterrou o talento na terra. E quando o Senhor veio e chamou para prestar contas, ele simplesmente devolveu o dinheiro que ele tinha deixado enterrado. Ele realmente se acovardou, ele ficou com medo de que ele pudesse fazer um mau negócio e preferiu deixar o dinheiro enterrado. Agora vamos analisar o que isso significa. Quando nós falamos de talentos, nós estamos falando de dons. Nós estamos falando de tudo aquilo que o Senhor deu aos seus filhos. E os seus filhos somos nós, seus servos, né? Trazendo para nós os filhos de Deus. Cada um de nós, quando veio aqui para a Terra, veio com talentos, de acordo com a sua capacidade. Então, algumas pessoas receberam mais, outras pessoas receberam mais ou menos, algumas pessoas receberam menos, tudo dentro da capacidade de cada um. E o que determina essa capacidade? A condição espiritual de cada um de nós. Então, aos espíritos que por mérito, por evolução, por conquista, coube mais talentos, não significa que são pessoas privilegiadas. Significa que são pessoas, que são espíritos que conquistaram o direito de ter um pouco mais, devido ao seu trabalho, devido ao seu esforço. E aquele que tem menos talentos também não significa que é um desprovido. Não, é que às vezes por alguma necessidade evolutiva, de aprendizado, a ele coube menos talentos. Mas Deus distribuiu os seus dons, os seus talentos, igualmente entre os seus filhos. Agora, algumas pessoas fizeram melhor uso do que outras. Algumas pessoas desperdiçaram o talento que Deus lhes deu, não fazendo uma boa aplicação. Porque o que cabe a nós fazermos com esses dons que Deus nos dá, para que nós utilizemos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria espiritual. O que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar, utilizar em benefício de nós mesmos,
para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução e do nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Aqueles que estão perto de nós, que abrange nossa família, nossos amigos, nossa comunidade. Cada um de nós é chamado a pôr à prova o seu talento num lugar diferente. Às vezes, alguma pessoa recebeu um talento que lhe permite governar uma cidade, uma nação. Às vezes, uma pessoa recebeu um talento que lhe permite dividir aquilo que ela conhece, aquilo que ela sabe com os seus semelhantes. Não interessa. Porém, cada um de nós tem que multiplicar isso que Deus lhe deu. Deu por acréscimo de misericórdia e como empréstimo, porque nada nos pertence, tudo pertence a Deus. E da mesma forma que Ele nos dá, Ele tira, que foi o que aconteceu aqui na parábola. Se nós não fizermos bom uso, Ele tira. Tira por quê? Porque Ele é ruim, porque Ele é injusto? Não, porque nós não sabemos valorizar. Quando nós utilizamos, mesmo que o nosso talento seja bem pequenininho, bem simplesinho, quando nós utilizamos para o bem comum, para o nosso bem, para o bem dos nossos semelhantes, o nosso talento vai ser multiplicado, que foi o que aconteceu aqui na parábola. E o Senhor deixa claro que para aqueles que souberam fazer bom uso do talento, dos dons, o que Ele fala? Entrem na glória do Senhor. Eu pude confiar em vocês nas coisas pequenas, então também posso confiar nas coisas maiores. E é assim que nós vamos evoluindo. Quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós mostramos a nossa capacidade de melhorar, de progredir, de ajudar o nosso semelhante, maior vai ser o nosso mérito. Tudo aquilo que nós temos, que nós recebemos quando nós viemos aqui para a Terra, é para isso, é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E nós temos que fazer bom uso disso, independente de que talento for. Tem algumas pessoas que vieram com o dom da oratória, com o dom da palavra, o dom da escrita, com o dom de administrar, o dom de gerar recursos. Cada um veio com uma tarefa diferente. E essa tarefa nos foi confiada e nós tivemos também um grupo de espíritos ligados a nós que confiaram e endossaram o nosso projeto reencarnatório. Então, quando nós não fazemos bom uso, nós não estamos apenas nos prejudicando e atrasando a nossa evolução. Nós estamos também decepcionando aqueles que endossaram a nossa reencarnação. Porque nós ainda não somos espíritos evoluídos ao ponto de fazermos um projeto evolutivo sozinhos. Não, nós tivemos o apoio, a sustentação de uma equipe, pois nós ainda estamos numa condição que precisamos do apoio da espiritualidade. Então, nosso compromisso maior, nosso compromisso maior também está ligado a essa equipe que confiou em nós. Então, compete a cada um de nós fazermos o melhor, trabalharmos para nos desenvolvermos,
para doarmos o melhor que nós temos em tudo aquilo que nós fizemos, tá? Não interessa se eu sou um varredor de rua, se eu sou um coletor de rua, se eu sou um mestre, não interessa. Cada um de nós tem o seu papel, a sua importância dentro do todo. E é isso que nós temos que entender, que nós não somos sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós somos um grupo. E como grupo, quando um deixa a desejar, a nossa responsabilidade é com todos, é com o todo. Então, é muito importante que a gente reveja isso, né? Todos somos filhos de Deus e todos fomos convidados a fazermos o melhor com aquilo que nós temos. Nós, no momento em que reencarnamos, em que pedimos para reencarnar, acreditávamos que éramos capazes de dar conta do nosso projeto reencarnatório. Só que quando a gente vem aqui para o planeta e nós estamos na matéria, o que acontece? A gente esquece. Então, muitas vezes, os apelos materiais acabam nos desviando, tá? Principalmente quando somos chamados a testar os nossos talentos em provas relacionadas a fortunas, a dinheiro, a poder. Porém, nós temos o conhecimento, e esse conhecimento é um dos maiores talentos que nós temos. E ele tem que nos guiar para que a gente faça melhor uso de todos os recursos que temos, seja eles quais forem. Todos nós temos dons, todos nós temos recursos e seremos chamados a prestar contas daquilo que a gente tem, independentemente se pobres, ricos, milionários, enfim. Então, temos que ter essa consciência, tá? E que, graças a Deus, a doutrina espírita nos dá esse conhecimento. Só que junto com o conhecimento vem a responsabilidade também. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que deixamos de fazer. Receberemos o mérito de tudo aquilo que fizemos e seremos cobrados como servos por aquilo que deixamos de fazer. E a doutrina espírita nos convida para que possamos fazer o melhor e que possamos utilizar todos os nossos talentos, principalmente o nosso tempo, em benefício próprio, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria e de todos aqueles que nos cercam, como eu falei anteriormente, né? Somos todos dotados de um dom, todos. Não interessa se nós estamos na pobreza, todos, sem exceção, temos um dom e temos que multiplicá-lo. E se nós não fizermos isso, se nós não aproveitarmos, ele nos será tirado. E aí, numa próxima oportunidade, nós teremos que vir numa condição tal que nos permita resgatar o tempo perdido e recuperar aquilo que nós perdemos. Então, é muito importante, tá? É muito importante que nós nos conscientizemos disso, que nós não somos privilegiados, nós somos aqueles a quem Deus deu oportunidade
de utilizarmos esses talentos que Ele nos deu como empréstimo para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E é nossa responsabilidade, é nossa obrigação fazermos sempre o melhor, para que nós possamos cada vez mais ter o direito, né, de sermos confiáveis, para que essas equipes espirituais que nos apoiaram, nos sustentaram, possam dizer: confiamos em vocês, vocês foram fiéis nas coisas pequenas, então vamos lhe dar agora as coisas maiores, responsabilidades maiores. Então, que Jesus possa abençoar a cada um de nós, né? E que Jesus nos dê a força necessária para que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Agradecemos a oportunidade, agradecemos as bênçãos, agradecemos os dons que Deus nos deu por empréstimo e que possamos valorizar a cada dia tudo isso, fazendo o melhor por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos. E que possamos, Senhor, ser gratos por tudo aquilo que o Senhor nos dá, nos deu e continua nos dando. Obrigada, meu bom Deus. Obrigada, queridos amigos. Que possamos todos ter uma boa noite, uma boa semana. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que a cada dia possamos crescer espiritualmente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Até a próxima.